Olá, tudo bem? Essa aula é sobre procedimento especial do júri. Quando a gente fala em procedimento do júri, a gente fala num procedimento que tem farta normatização no Código de Processo Penal. Então, essa aula ela visa dar uma visão panorâmica do procedimento. Volto a repetir, esse procedimento é extremamente detalhado no Código de Processo Penal, por isso recomendo a leitura dos artigos. Para a gente começar a falar dessa parte panorâmica, digamos assim, do júri, a primeira coisa eu lembro a quais crimes a gente pode aplicar o procedimento especial do júri. A gente costuma falar em crime doloso, que é o crime intencional contra a vida, que inclui o quê? Homicídio, o feminicídio, que no final de 2024 se tornou crime autônomo, né? Não é mais um homicídio qualificado lá do 121, mas foi inserido o 121A para tratar especificamente do feminicídio, né? Com uma pena máxima de 40 anos. O que a gente chama de participação em suicídio ou automutilação, que é o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio ou automutilação. Lembrando que a autolesão, ou seja, eu tentar me matar, eu me cortar, a autolesão em si, ela não é crime. Eu preciso da alteridade, né? Eu preciso de uma lesão a outra pessoa. Mas quando eu ajudo alguém a cometer esse tipo de conduta, de se suicidar, de se cortar, se eu instigo, nessas hipóteses, a pessoa que induziu, instigou, auxiliou, vai responder criminalmente. Quarta hipótese, infanticídio, então aquela mãe que na influência do estado puerperal mata o próprio filho. E última hipótese, os abortos, né? A gente tem 3 modalidades de aborto. O aborto cometido pela própria gestante, o aborto praticado por terceiro, mas com o consentimento da gestante, e o aborto praticado por terceiro, mas sem o consentimento da gestante. Além desses crimes, que são os crimes dolosos contra a vida, a gente também vai usar o procedimento do júri para todos os crimes conexos a esses. Ou seja, todo aquele crime que é vinculado de forma probatória, de forma sequencial, em virtude de quem cometeu. O exemplo clássico é a ocultação de cadáver em relação ao homicídio. A ocultação de cadáver não é um crime doloso contra a vida, mas quando está ligado a um homicídio ou feminicídio, enfim, vai a júri junto, justamente por ser um crime conexo. Então é bem importante lembrar que não é só crime doloso contra a vida que pode ir a júri. Tudo que for conexo a um crime doloso contra a vida também pode ir a júri. Depois eu lembro aqui que quando a gente fala em procedimento do júri, ele tem 2 fases. Ele tem uma primeira fase que é muito similar a um procedimento comum ordinário, mas ele tem uma segunda fase que é completamente diferente, que é propriamente aquilo que a gente chama de tribunal do júri, que é pessoas do povo decidindo se o sujeito é culpado ou é inocente daquela acusação. Lembro aqui que quando a gente fala no procedimento do júri, ele é um procedimento mais demorado justamente por ter essas 2 fases. Ele acaba sendo quase que 2 processos em um. Falando da primeira fase, ela vai começar então com uma denúncia ou queixa. A gente pode pensar que o padrão seja denúncia, mas lembre que quando a gente tem a inércia do Ministério Público no prazo para denunciar, vai abrir a possibilidade para a vítima ou para o CAD, né, cônjuge, ascendente, descendente e irmão da vítima, de fazer uma queixa subsidiária. Então é possível um crime doloso contra a vida iniciar com queixa também. Depois de feita essa denúncia, essa queixa lá endereçada ao juízo, o juízo vai dar uma decisão se ele recebe ou se ele rejeita. Se ele rejeitar, terminou por aí, mas se ele receber, vai determinar a citação do acusado.
Para quê? Para que faça a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Aqui a limitação e a orientação é exatamente a mesma do procedimento comum ordinário. Então, a gente fala aqui em prazo de 10 dias para a resposta à acusação e a possibilidade de indicar até 8 testemunhas. Da mesma forma, lá na denúncia ou queixa, é possível indicar até 8 testemunhas. Depois da resposta à acusação, a gente tem uma mudança em relação ao procedimento comum ordinário, porque aqui no júri vai ter outra manifestação. É como se fosse uma tréplica, digamos assim, por parte da acusação. Então, se intima de novo a acusação para que ela possa se manifestar da resposta que foi dada pela defesa. Depois disso, o juiz vai fazer a designação, então, da audiência de instrução. Aqui a gente não tem a possibilidade de absolvição sumária antes da audiência de instrução. E depois da audiência de instrução, então, é possível as alegações finais, que podem ser orais lá na audiência ou podem ser escritas depois, e o juiz vai dar uma decisão. Note que aqui eu não falei em sentença. Por quê? Porque esse procedimento ele pode seguir. Então, eu não vou falar em sentença aqui, e sim em decisão, que pode ser uma decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. O que é cada uma delas? Bom, primeiro, decisão de pronúncia. É aquela decisão que o juiz reconhece que existem elementos de autoria e materialidade. Se tem elementos de autoria e materialidade, ele manda para o júri. Note, o juiz não vai dizer se aquele acusado ele é culpado. Por quê? Porque se o juiz falar muito, ele incorre em excesso e o excesso pode gerar nulidade da decisão de pronúncia. Então, o juiz vai se limitar a indicar se existem ou não elementos de autoria e materialidade sem dar certeza, porque essa certeza vai ter que ser dada lá no plenário do júri somente. Segunda opção de decisão, impronúncia, é o oposto. Não tem elementos de autoria e materialidade. O juiz está em dúvida. Se o juiz está em dúvida, ele não vai mandar para o júri. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar aquele processo parado, em stand-by. É isso que é a decisão de pronúncia. Porque aí é possível ir atrás de mais provas, fazer uma nova denúncia, uma nova queixa e começar de novo o procedimento. Então, a impronúncia, ela não é uma absolvição, ela é simplesmente uma decisão para, naquele momento, paralisar o processo porque não tem prova suficiente para seguir. Lembrando que as decisões recentes do STJ reconhecem que o estándar probatório, essa expressão é interessante, né? O estándar probatório para denúncia é um estándar probatório baixo, ou seja, a quantidade de provas que a gente precisa para denunciar e para o juiz receber essa denúncia é uma quantidade pequena, mas para pronunciar se aumenta esse estándar probatório, ou seja, se exige mais provas. Por quê? Porque o jurado é uma pessoa do povo que não tem conhecimento jurídico, pelo menos não necessariamente. E aí a gente tem que evitar erro judicial, justamente para evitar a ocorrência de erros judiciais lá no tribunal do júri, se aumenta o estándar probatório aqui na primeira fase. Então, havendo dúvida, o juiz tem que impronunciar. Terceira opção é a absolvição sumária. Então, aqui o juiz tem certeza que é legítima defesa, que tem estado de necessidade, que tem uma excludente de culpabilidade, que a punibilidade foi extinta. E aí não tem por que ir para o júri, ele já aqui no final da primeira fase absolve. Note, cabe a absolvição sumária no júri, mas ela não é antes da audiência de instrução, ela é aqui ao final da primeira fase. E a alternativa D aqui na nossa quarta opção é a desclassificação,
que é quando o juiz reconhece que ele não está diante de um crime doloso contra a vida, ele está diante de outro crime e aí ele vai remeter para o juiz competente, seja para ele mesmo, né? Seja para um outro juiz, por exemplo, lá para o GCRIM. Com isso, a gente termina a primeira fase, né? Se nós tivermos a decisão de pronúncia, a gente vai para a segunda fase. Como é que começa a segunda fase? Com sorteio e convocação de jurados. Aqui é bem importante. Todo ano, no final do ano, né, lá por outubro, é feito um alistamento de jurados. Essa lista ela é publicada, então, ali na metade de novembro e ela vale para todo o ano seguinte. No ano seguinte, de forma periódica, é feito o sorteio. Esse sorteio, então, deveriam ser sorteados 25 jurados, em alguns casos de comarcas que tem muita falta de jurado, se sorteia também jurados suplentes, e aí se convoca esses jurados, ou seja, eles são intimados, né? Eles recebem uma intimação lá, normalmente por oficial de justiça. Se no dia do júri ali, né, da sessão plenária, pelo menos 15 jurados comparecerem, a gente pode instalar os trabalhos e começar a sortear ali os jurados que vão de fato trabalharem naquele caso, ou seja, que de fato vão compor o conselho de sentença. Desses jurados presentes, né, que tem que ser pelo menos 15, a gente vai tirar 7 jurados para formar o conselho de sentença junto com o juiz togado, com o juiz concursado, que é o presidente do tribunal do júri. Aqui uma observação importante. Quando a gente fala em tribunal do júri, isso não tem nada a ver com o segundo grau, tá? Com o grau recursal. Isso tem a ver com uma instituição que tem fundamento constitucional, que é a instituição do júri. O júri, por mais que tenha esse nome de tribunal, ele é em primeiro grau e ele pode ser tanto na justiça estadual quanto na justiça federal, ou seja, as justiças comuns, as duas têm a possibilidade da realização de tribunal do júri quando o crime for um crime doloso contra a vida ou um crime conexo com o crime doloso contra a vida. Voltando aí para a segunda fase. Então, foi feito sorteio dos 25 jurados, foram intimados, compareceram pelo menos 5, a gente sorteou. Durante esse sorteio é possível acusação e defesa recusarem até 3 jurados sem motivo algum. Eu costumo dizer que isso pode ser feito por puro preconceito, né? Depois que se formar, então, o conselho de sentença, que esses 7 jurados forem sorteados, eles vão fazer o juramento, né? Eles vão prometer julgar a causa com imparcialidade e tal, e vai ser feita a instrução. Então, a gente ouve a vítima, se a vítima estiver viva, a gente ouve testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e faz o interrogatório. Depois disso, começam os debates orais, que é aquele momento que a acusação e defesa vão expor as suas teses. E aí, então, primeiro fala a acusação, depois fala a defesa, e se a acusação quiser, ela vai para a réplica, e aí a defesa pode ir para a tréplica. Terminado isso, a gente faz a quesitação, ou seja, formula os quesitos que vão ser feitos aos jurados. A gente tem no Código de Processo Penal uma ordem, então se começa falando sobre materialidade, né? Se pergunta se o fato aconteceu, né? Então, conforme a descrição lá da denúncia. Depois, sobre a autoria, se fulano foi autor do fato. Depois, tem o quesito genérico de absolvição, que a gente vai perguntar se o jurado absolve o acusado. E aí a gente vai seguir a quesitação conforme as teses que foram expostas nos debates orais. Só é possível quesitar as teses que foram alegadas em plenário nos debates orais na primeira manifestação. Réplica e tréplica, se tese nova surgir, não pode ser quesitado, porque réplica e tréplica não são manifestações obrigatórias.
Feito isso, então, essa parte de formulação dos quesitos, a gente passa propriamente à votação. Os jurados respondem com cédula sim ou não. Essas cédulas são depositadas numa urna, né? O voto então é sigiloso e o juiz, abre esses votos até ter maioria. Então, se são 7 jurados, quando tem 4 votos para um lado, o juiz para de abrir as cédulas, de forma a garantir o sigilo das votações, que é uma previsão constitucional, e aí a gente não sabe de que forma votou cada jurado. É importante dizer que quando nós falamos em júri no Brasil, os jurados têm que permanecer incomunicáveis. Isso significa que durante o julgamento, eles até podem conversar sobre o tempo, sobre futebol, sobre comida, só que eles não vão poder falar sobre o caso. Então, aquela ideia de júri norte-americano, que os jurados vão dar uma decisão unânime, isso não vale para o Brasil. No Brasil, cada jurado vota conforme a sua consciência e vota a partir de voto sim ou voto não. Por isso que as questões, né, os quesitos feitos aos jurados, têm que ser simples e claro, para que o jurado consiga responder com sim ou não. Depois da votação, então, a partir do que foi decidido pelos jurados, o juiz vai fazer uma sentença e, se for o caso, vai fazer a dosimetria da pena. Assim a gente termina a segunda fase. É possível fazer recurso depois em relação a isso, mas finaliza o tribunal do júri assim, fazendo então uma ata de todos os trabalhos. Lembro aqui nas observações que existe a possibilidade de desaforamento, que é quando o processo ele sai de um foro e vai para outro. Então pensa aí um processo que está há muito tempo para ser pautado o júri, que não é pautado por falta de data para fazer o julgamento. Então a gente pode ir para outra comarca, para fazer esse júri. É possível fazer quando se teme pela segurança do acusado. Então, pensa um caso que repercutiu muito na cidade e a gente tem medo que aquele acusado seja morto, seja linchado. Eu posso pedir o desaforamento, então, nessa hipótese também. E são situações que vão ser julgadas pelo tribunal, né? Não é o juiz da causa que vai analisar, é o próprio tribunal que faz essa análise sobre a possibilidade de desaforamento. As recusas imotivadas no sorteio dos jurados eu já comentei. O respeito atrido é a obrigação que as partes têm de acostar nos autos tudo o que vão mostrar durante o julgamento. Então, se eu for mostrar foto, notícia de jornal, jurisprudência, tudo tem que ser juntado no processo com pelo menos 3 dias úteis de antecedência, para que a outra parte possa exercer o contraditório disso. Se eu não respeitar isso, eu não vou poder mostrar no plenário. A questão do sigilo das votações que eu mencionei e dos quesitos obrigatórios, que são esses primeiros que eu mencionei antes. Com isso, a gente termina esse passeio sobre o procedimento do júri, que é um procedimento, como eu disse, extremamente extenso, com uma normatização farta. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e até mais. Tchau!